Saudações a todas e a todos. Muito bom dia. Nosso assunto de hoje será as primeiras rebeliões da chamada Primeira República, dos primeiros tempos da República no Brasil. Eu já, de antemão, compartilho com vocês o PowerPoint, a gente já seguindo aí nosso roteiro, né? Então está lá as primeiras revoltas. Já tinha tratado na aula passada com vocês. A primeira revolta é a chamada Revolta da Armada de 1891, ou a Revolta da Armada I, que nós vamos ter aí depois da segunda Revolta da Armada. O que era a Armada? A Marinha de Guerra do Brasil, não é isso? Então, veja, logo nos primeiros momentos da República, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro tinha uma dificuldade muito grande, afinal de contas, ele não era de lidar, né, com um regime republicano. Afinal de contas, ele não era nenhum republicano convicto, era mais um monarquista, né? E um militar que não tinha nenhuma vocação, né, para democracia, para eh, as novas ideias que agora surgiam, né? E aquilo que o político tem como característica, o político eleito, né, que é poder de negociação, né? Isso ele não era chegado, não era da sua formação, ele era um militar, né, acostumado ao comando. Então, nos primeiros momentos da convocação da Constituinte, essa Constituição, esse corpo de deputados e representantes que elaborariam a primeira Constituição brasileira, ele não satisfeito com os rumos com que esses constituintes davam a essa formulação da primeira Constituição republicana no Brasil, ele resolve fechar o Congresso, né? E aí, uma parte da Marinha, liderada aí pelo almirante Custódio de Mello, resolve se rebelar, né? E ali na Baía de Guanabara, tomam alguns navios, né? E avisa o governo de que bombardearia uma cidade e a sede do governo, o que fez com que Deodoro da Fonseca renunciasse, né? A renúncia de Deodoro da Fonseca segundo o acordo firmado entre, né, os republicanos e os militares, liderados aí por Deodoro da Fonseca, também a figura do Marechal Floriano Peixoto, a Constituição dizia que em menos de 2 anos, se o presidente renunciasse, haveria convocação de uma eleição para a presidência da República. O que os paulistas já tinham preparado, a eleição do cafeicultor, do grande cafeicultor paulista, Prudente de Moraes. O Floriano Peixoto, como vice-presidente do Marechal Deodoro, assume a presidência, contrariando a lei, né, a Constituição, o que faz com que, de novo, né, membros da Marinha, da Armada Brasileira, se revoltem contra esse ato contraditório, esse ato autoritário do Marechal Floriano Peixoto. Então, também o Custódio de Mello, o Vanderlock, outros almirantes resolvem, né, se rebelar contra o governo. Há uma batalha ali na Baía de Guanabara, ali no entorno, na saída da Barra Fora, chamada assim, a saída da Bahia.
né? O exército entrincheirado ali nas fortalezas de Santa Cruz, Forte São João, certo, né? Bombardeiam os navios bombardeiam os fortes e os navios saem e vão em direção ao sul do Brasil, onde estava havendo a Revolução Federalista. E lá tentam um acordo com esses federalistas no Rio Grande do Sul, especialmente em Santa Catarina, né, na cidade de Desterro, hoje a cidade de Florianópolis. Não conseguem um acordo com esses federalistas, porque justamente os federalistas estão em guerra, em revolta contra os chamados florianistas, os seguidores do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto compra os navios nos Estados Unidos, contrata lá mercenários americanos, e esses americanos vão chegar aí e debelar violentamente, né? Reprimir violentamente o movimento dos revoltosos da Marinha, e pondo fim ao conflito em 1894. Então, logo depois, Floriano, né, deixa a presidência e convoca as eleições, as primeiras eleições de fatos presidenciais no Brasil. Bom, a Revolução Federalista, também nesse período de 1893 e 95, ela ocorreu no Rio Grande do Sul, se estendeu por Santa Catarina e o Paraná. O Rio Grande do Sul, historicamente, foi um palco de muitas batalhas, né? Lá, Farroupilha, né? Mas o que, na época da regência, mas o que nos chama a atenção é o motivo, né? Que é o mesmo, a descentralização de poder. Ora, você tem no Rio Grande do Sul, nesse momento, um positivista chamado Júlio de Castilho, que é um florianista, né? Defende a centralização, um poder central forte, um regime presidencialista forte, né? E um outro grupo, né? Os grupos chamados os federalistas, né? Liderados por Gaspar Martins, que defende a descentralização de poder, maior autonomia para os estados, né? E um regime parlamentarista, né? Não um regime presidencialista forte, onde o executivo fosse o principal poder, mas o parlamento fosse, né? O Congresso Nacional fosse o grande poder. Então, esses dois grupos vão entrar em guerra entre si, é uma guerra extremamente sangrenta, né? Chamada de Chimangos e Maragatos, muito bem descrita aí nos seus contos por Érico Veríssimo, né? Grande escritor gaúcho. E no final eles têm, né? A pregação é essa, adotar um sistema federalista, que significa o quê? Que os estados da federação possuem maior autonomia, né? E um poder central, poder do presidente, menos poder para o presidencialismo, mais poder para o parlamento, né? E a turma de Silveira de Gaspar Martins derrubaram o governo de Júlio de Castilho. Afinal de contas, o governo de Floriano Peixoto se junta aos Castilhos, né? Aqueles que né, apoiavam Júlio de Castilhos e vencem os federalistas de Silveira Gaspar Martins e põe fim a esse conflito que foi extremamente violento, né? Aí tem figuras aí que aparecem, por exemplo, como nós vamos falar dele agora em Canudos, o Coronel Moreira César, chamado de o degolador de cabeças, né? O corta-cabeças, né? Foi assim chamado esse advento dentro desse conflito. Bom, e o maior de todos esses movimentos, agora já no governo do presidente Prudente de Moraes, foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela se dá no interior da Bahia. Bom, e por que a Guerra de Canudos, né? Basicamente, nós temos que compreender que a Guerra de Canudos é o primeiro grande movimento popular
da população contra a situação na qual o Brasil se tornou republicano, mas especialmente contra a miséria do povo sertanejo no Nordeste. O Nordeste abandonado, em derrocada econômica, em detrimento aí do desenvolvimento do Sudeste e do Sul, né? A miséria, a fome, né? As secas, as péssimas condições de vida desses sertanejos no interior do Nordeste brasileiro. Então, por volta de 1894, Antônio Vicente Mendes Maciel, né, o chamado Antônio Conselheiro, era um beato cearense, né, que saiu pregando, né, pelo interior, né, pregando pregações do tipo a monarquia celestial vai nos trazer melhor condições de vida. E aí, em torno do Antônio Conselheiro, foram se reunindo aqueles ex-escravos empobrecidos, né, sem terra, sem condições de vida, sem emprego, né, na miséria, mais os sertanejos, né, homens lijos, mais pauperizados pela miséria, se juntam a Antônio Conselheiro, né, e vão formando aí uma multidão, né, de pessoas, seguidores desse beato, né, que falava em termos religiosos, né, e prometia uma vida melhor, e que montou uma comunidade né, num lugar chamado Canudos, no interior da Bahia, com uma vida socializada, né, um sistema social, né, que tudo pertencia a todo mundo, todas as pessoas viviam ali em igualdade de condições, né? Então, isso foi atraindo para esse arraial de Canudos mais e mais pessoas, a ponto de que aqueles senhores latifundiários daquela região começaram a se incomodar, porque perdiam trabalhadores, perdiam sua mão de obra, né, explorada, e essas pessoas fugiam e iam para o Arraial de Canudos. E o Arraial de Canudos chegou a ter cerca de 30, né, mil habitantes, etc. Mas era uma grande cidade para aquele momento da história brasileira, né, especialmente no interior, de um local totalmente isolado, né, de muita seca, uma caatinga do sertão nordestino. Então, a briga justamente é contra a miséria e o acesso à terra. Ali, naquele espaço de Canudos, tinham acesso a um pedaço de terra, né, produziam coletivamente, distribuíam, viviam uma vida solidária, né? O que isso vai começar a incomodar as autoridades constituídas da República. Então, vejam, é, então você vai ter que colocar ali de um lado, né, no conflito, os seguidores de Antônio Conselheiros contra os representantes da República Brasileira. Bom, conta-se que Antônio Conselheiro faz uma compra na cidade de Juazeiro, né, uma compra de madeiras para a construção de uma nova igreja, e, apesar de ter pago, essa madeira não foi entregue. Então, os conselheiristas, né, os seguidores do conselheiro, vão a Conselheiro buscar, a Juazeiro buscar essa madeira, né? E lá encontram, né, os boatos de que eles iam invadir a cidade, encontram uma força de soldados, né, que tenta, né, reprimi-los e são derrotados, né, os conselheiristas e etc. Vencem brigados, os chamados militares, as polícia, né, a fugirem, sabe? E esse episódio ele contraria muitos interesses das autoridades constituídas, até porque a Igreja Católica, né, perdendo adeptos para Antônio Conselheiro, né, um beato, não um clérigo, né, também aí se insurge contra o movimento, e eles são acusados de serem monarquistas, né, de ser contra a República, que o governador da Bahia, né, vai mandar expedições aí, a partir daí
governo da Bahia, o governo federal, o governo da União, manda as expedições contra Canudos. São consideradas 4 expedições. Todas elas, aí, a primeira, a segunda e a terceira expedições, são violentos combates, né? Elas são derrotadas pelas forças dos conselheiristas. Até que a última expedição, agora liderada pelo próprio ministro da Guerra do governo de Prudente de Moraes, assume o comando, né? O coronel Moreira César, que eu falei antes para vocês, foi morto na terceira expedição, lá na Canudos, né? Era uma guerra de guerrilheiros, aqueles conselheiristas conheciam bem a região, e para o espanto das tropas oficiais, eles tinham uma formação militar, né, boa, né, o que fez com que eles, nas 3 primeiras expedições, foram vencedores, fossem vencedores, né? Então, aí, 10.000 soldados, com o que havia de mais moderno à época do Exército Brasileiro, deslocado para a região de Canudos, e aí Canudos é destruído, literalmente, né? Muitos habitantes, mulheres, crianças, né, velhos, que se entregaram, se renderam, foram degolados. Então foi um massacre aí que está na mancha da história brasileira. Como alguns levantam aí dados de 25.000 a 30.000 mortos dentro desse conflito, né? O Exército perdeu aí cerca de 5.000 soldados. Então, é uma guerra, de fato, muito sangrenta, num pequeno espaço territorial, né? E, de fato, o governo, o Estado brasileiro, deixando claro de que o povo não tem voz nesse novo regime que ora se instala no Brasil, né? É justamente um regime, uma república para os grandes latifundiários, os grandes senhores de terras. A Guerra de Canudos vai suscitar uma série de documentários, de filmes, de livros, né? Destaque aí, por exemplo, A Guerra do Fim do Mundo, do Gabriel Garcia Marques, né? E, em especial, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi como correspondente do jornal Estado de São Paulo para a região de Canudos, acompanhar e noticiar como jornalista o desfecho daquele movimento. E ele ali denuncia, de fato, as atrocidades do Estado brasileiro contra a sua própria população. Esses são os 3 primeiros momentos das revoltas. Nós aí, a seguir, falaremos mais, mas os primeiros momentos da República aí até o final do século XIX, né, início do século XX, ocorreram essas rebeliões. E Canudos está dentro desse escopo do primeiro grande movimento social, de revolta social camponesa, né, contra as péssimas condições em que essa parcela imensa, essa maioria da população brasileira vivia, né, e o Estado lhes impunha essa condição de degradação, de miséria, de falta de acesso a um pedaço de chão, né? Então, antes de tudo, Canudos é um grito pela terra. Tenham todos bom dia e um abraço.